Oi, gente, boa noite. Prazer imenso estar com vocês novamente. Hoje eu estou aqui para receber uma pessoa muito especial. O nosso candidato a vice-prefeitura, Anderson Quack. Vai ser lindo. Ele tem uma história de vida lindíssima, sabia? Lindíssima mesmo. Deixa eu esperar ele chegar, que aí a gente começa a conversar. Ele não vai demorar, tá? Já coloquei o título. Anderson Quack, conversando com Virgínia Meirim. Ele candidato a vice-prefeito e eu candidata a vereadora 40345. Não esquece, tá? Deixa eu ver se ele chega. Antônio entrou. Antônio é o primeiro. Sempre na fila do gargarejo, né, Antônio, você? Vamos ver. Opa! Boa noite, Eliana. Vamos ver se Anderson tá aí. Boa noite, Antônio. Boa noite, Eliana. Estamos aqui aguardando o Anderson chegar. Quack. Cadê ele? Pios de Contato, boa noite. Obrigada por estar conosco. Estamos aguardando aqui, tá? Já já ele chega. Oi, Bruna! Que legal! Prazer! Cadê o Júlio? Porque aqui tá o rosto é muito pequenininho. Valeu, querida. Bruna arrasa. Bruna é nossa. Já é nossa, tá no time já. Muito prazer, Bruna. Obrigada por estar conosco. Aguardando o nosso convidado. Que horas são? Ah, ele tá chegando aí. Ah, outro para ele também. O carro tá bombando aqui na região. Oi, Marisa Arruda. Claudogueria. Ai, gente, um cachorro quente delicioso. Vocês não têm noção. Claudogueria. Eu super indico. Adoro. Cadê nosso amigo querido Anderson? Oi, Clau. Dogs, hein? Maravilhosos. Muito gostosos. Deixa eu ver se Anderson chega. Cadê ele? Ainda não está aqui. Só um minuto. Aguardando a nossa estrela da noite. Vocês já ouviram o podcast da semana? Tá? Já tá rodando aí no WhatsApp, tá? Multipliquem. Contas públicas. Presidente da Associação Pica-Pau fala, indignado. Tem um advogado também falando. Anderson Quack. Será que ele está no Instagram certo?
Deixa eu ver aqui no outro. Opa, Anderson, nosso vice-prefeito querido. Seja muito bem-vindo para esse bate-papo. Oh, coisa boa! Aí, Tudo bem? tudo bom? Tá me vendo bem? Tô vendo Tudo. maravilhosamente bem, e você? Estou enquadrada? Tá Você está enquadrada? maravilhosamente enquadrado. Tá bom. Gente, eu vou apresentar vocês, não que vocês não o conheçam, o Anderson Quack, candidato à vice-prefeitura, nosso prefeito, nosso vice-prefeito, vem com Marta Rocha, né, Quack? Vem com a Isso Marta aí aqui. pelo PDT. Exatamente. Na coligação PDT-VSB, grande coligação, combinação explosiva. Agora, deixa eu falar rapidamente uma coisa interessante, que o Anderson Quack, ele tem um currículo tão grande que é preciso uma live para falar do teu currículo. É quase uma música de Zeca Pagodinho. Se eu for falar do teu currículo, o meu tempo não dá, o meu tempo não dá. Tem uma Muito bom. história de PUC, tem uma história de flanelinha na PUC, que você vai falar, eu só estou dando um bizu. Mas eu gostaria também que você tocasse naquele assunto do pajezinho talvez você ache, lembra daquela peça? Você é o Lembro. pajé? Então tá, gente. Conosco o Anderson Quack e a palavra dele para se apresentar e falar, por favor. Fica à Que vontade, massa. prazer imenso te receber e obrigado por ter aceito o nosso convite, tá bom? Agora Isso a aí, palavra é você. isso não é um convite, é uma convocação. Você é ótimo. Ó, quero Fale. agradecer aí a presença de todas e todos e todes. Estou aqui hoje na casa de um irmão meu aqui em Niterói, então a gente faz campanha, vai para lá, vem para cá, e às vezes a gente acaba se abrigando em algum endereço para conseguir cumprir uma agenda de live, para seguir fazendo as outras agendas. Então eu adorei que tem. Eu estou no quarto da minha sobrinha e aqui atrás de mim está escrito Empoderada, que é o quarto dela aqui, que está maravilhoso. Então quero aproveitar para Show de agradecer bola. Tiago e Gabi, meus anfitriões hoje aqui nessa live. Dá um Ó, beijão para eles. eu tô muito feliz, Virginia, de estar aqui. A gente está trocando essa live. Eu aceitei seu convite de pronto, uma colega do PSB, que eu tenho um grande carinho no nosso partido. E sou nascido e criado na Cidade de Deus, né? Então tenho hoje 43 anos, dos quais vivi 30 na Cidade de Deus direto como morador, depois morei em vários endereços. Isso é uma coisa interessante, que eu morei no Pichincha, em Jacarepaguá, morei em Madureira, morei no Catete, agora moro em Pedro de Guaratiba, então eu também conheço o Rio de Janeiro também de morar, de estar perto do trabalho, de fazer muita coisa. Então, meu trabalho foi a vida inteira na área da cultura, né? Eu não achava que a cultura fosse para mim. Isso é muito interessante porque eu também achava que a política não era para mim. E quando as primeiras pessoas começaram a falar comigo de política, primeiro começaram falando sobre a questão de uma certa liderança que eu exercia. Pô, você é um líder, você é um líder. Eu falei, eu líder? Líder de quê? E aí ficou nisso. Depois eu fui começando a assimilar algumas coisas. Isso tudo eu estou falando também, colocando na minha apresentação, já dizendo um pouco que tanto Marta quanto eu, quando a gente traz o conceito, a retomada do conceito do CIEPs, escola integral, café, almoço e janta, cultura, esporte, toda essa questão é para que as pessoas tenham autonomia sobre as suas vidas, né? Tanto liberdade quanto autonomia. E isso se dá muito quando a gente tem esse encontro com quem nós somos, né? E esse encontro com quem nós somos se dá no período da nossa formação, onde está ali sendo formado o nosso caráter, o ser humano que nós somos. Isso tem a ver com a família, tem a ver com os primeiros círculos sociais que a gente
frequenta, isso tem a ver com o território do qual a gente nasce e é educado, com um tipo de atmosfera que aquele território vive, com o tipo de amor que você recebe. Então eu fui uma criança que, apesar de viver num território que tinha muita questão de violência, sobretudo violência policial, eu tive um lar com muito amor, né? Meu pai e minha mãe, assim, pessoas que me amaram imensamente, minhas tias, minhas avós, e isso me empoderou, como está escrito aqui no quadrinho atrás. Isso me empoderou. Então, quando o racismo chegou para mim, quando eu comecei a sair na rua sozinho, quando o racismo chegou para mim frontalmente, eu tinha sempre a palavra da minha mãe dentro do meu coração, dizendo: você é bonito, eu te amo, você é muito importante para mim, sabe? Eu tinha a memória do meu pai trabalhando em 2 empregos para segurar a onda, eu tinha a memória da minha mãe saindo do trabalho para poder cuidar da gente, depois voltando para a escola para que eu e minha irmã tivéssemos exemplo e fôssemos para a universidade, que essa foi a estratégia da minha mãe. Ela tinha terminado o ensino médio. E quando eu e minha irmã estávamos para terminar o ensino médio, minha mãe falou: cara, e a gente querendo trabalhar, e minha mãe: não, eu vou voltar, eu vou entrar na faculdade para que eles tenham esse exemplo dentro de casa. Então, Que foi coisa muito maravilhosa. bacana isso. Então, eu fui formado nisso, né? Então, sou um diretor de teatro, produtor cultural, sou um cineasta, diretor de TV, escritor. Realmente, eu acabei fazendo muitas coisas em função da necessidade que se tinha de fazer, né? De botar a cara e é o que eu estou fazendo hoje. Eu aceitei esse convite de ser vice-prefeito, de candidato a vice-prefeito da cidade do Rio de Janeiro, pela necessidade de botar a cara por uma pauta negra, por uma pauta também de uma comunidade periférica, da favela, de homens e mulheres que precisam, na verdade, estarem também dentro da prefeitura, né? Na verdade, é essa a grande referência. É verdade. Você, com essa experiência toda que você tem, como eu disse, um currículo maravilhoso, inclusive um diretor premiado, né? Escritor, você tem aquela coisa das tramas urbanas, com a curadoria Heloísa, da Heloísa e tal. Heloísa Buarque de Holanda, um beijo. Grande Elô. Grande Elô. Mas eu pergunto para você, você acha que você teve sorte? Como é? Porque você, na verdade, dentro desse cenário, e ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, né? Num momento extremamente dicotômico, eu diria, você se considera uma exceção, Anderson? Ou Olha, quatro? como você quiser. Olha, essa pauta é muito importante. O livro do Lázaro, que eu não sei se você teve oportunidade de ler, Na Minha Pele, ele, ele trata um pouco dessa. E depois da leitura do livro do Lázaro, eu lembro que eu estava em Brasília trabalhando e eu precisava escrever um roteiro naquela noite. E aí o Lázaro estava lançando o livro no Rio, eu mandei a mensagem para ele, falei: poxa, Lazinho, eu não vou poder ir porque eu estou aqui trabalhando em Brasília. Aí ele falou: não, você está liberado, fica à vontade. Mas eu Foi falei: na época perdão, mas foi na época do espelho que você estava fazendo? não, não, eu não estava fazendo espelho, não, eu estava dirigindo um outro projeto em Brasília, que era um Ah, festival tá, vai. de moda de favela, que é o Brasília Hum. Fashion Street. E aí eu comprei o livro naquela ocasião para fazer o roteiro. A noite que eu teria para escrever o roteiro, eu li o livro dele numa tacada. E depois, na manhã seguinte, o dia amanhecendo, que eu comecei a escrever o roteiro do evento que eu estava dirigindo. E foi fundamental ler esse livro, porque esse livro ele representa muito o que você está me perguntando em termos de resposta, né? O Lázaro fala muito no livro dele do fato dele ser uma exceção que confirma a regra. Então eu sou uma exceção que confirma uma regra, né? Que obviamente é da questão da oportunidade. Então, o que eu tive na vida que me faz ser uma exceção e que confirma uma regra? Eu tive oportunidade. A primeira oportunidade que eu tive é de ter um lar.
de ter uma casa, de ter um pai, de ter uma mãe, e que estavam comigo ali. E que as agrúrias da vida que eu vivia, quando eu chegava em casa, eu tinha um colo, eu tinha uma cama, eu tinha um alento. Não era o melhor colchão, não era um quarto improvisado, era um banheiro para todo mundo, a comida não tinha nenhum supérfluo, não tinha um colorido no prato, mas eu tinha amor ali e tinha pessoas me estimulando. Olha, você precisa estudar para você ser alguém na vida, uma coisa que é bem clichê, que é bem básica, mas é o que faz da gente ser quem nós somos, na verdade. Então eu acabei me tornando uma exceção que confirma a regra a partir das minhas oportunidades. E aí eu, desde muito cedo, entendendo isso, eu começo no movimento social com 13 anos de idade, fundando a Associação de Moradores da Cidade de Deus, a Unicom, que domingo agora eu estive lá, nosso presidente estadual Molon me acompanhou nessa agenda, a Marta Rocha, voltei lá na Cidade de Deus, na associação em que eu sou um dos fundadores com 13 para 15 anos de idade, porque foi um período que a gente ficou ali construindo, gestando essa associação, assim, voltar agora 30 anos depois, sabe, porque eu já tive, logo de início, esse olhar para que as oportunidades que eu tive, eu pudesse passar para frente. Então, por isso eu militei muito jovem no movimento social e nessa troca, né? Quando a Guida Viana, quero mandar um beijo para essa grande atriz, Guida Viana, ela me deu um convite para assistir uma peça do Brecht, Círculo de Giz Caucasiano, e me ofereceu uma bolsa na Casa da Gávea, que era do Paulo Betti e da Cristiane Pereira. Ela falou, Quack, eu vou dar uma aula de teatro lá e queria te dar uma bolsa, você aceita? Eu falei, poxa, eu aceito, mas seria legal se você pudesse dar para um amigo meu também, que é o Charles, que ele faz teatro comigo. Ela ficou me olhando, tipo, porra, tô te dando uma bolsa, tu ainda quer botar mais uma pessoa. E ali ela acabou dando a bolsa pro Charles, e o Charles hoje ele é um ator circense, ele mora na Alemanha, já morou na Rússia, ele já rodou, então assim, a oportunidade catapultou o Charles por um lugar ou outro, assim, de se tornar um artista mundial, global. Mas antes dele ir, a gente montou uma companhia de teatro na Cidade de Deus, que é a Companhia de Teatro Tumulto, e a gente deu aulas de teatro ali para muitos jovens, alguns hoje já no mercado teatral. Então, assim, é muito essa questão do quanto ter oportunidade é fundamental na vida das pessoas. Perfeito. Quack, é assim, você é uma pessoa que você passeia tranquilamente por várias direção, a ação, porque você também é ator, né? E aí eu fico me perguntando assim, em que momento você conseguiu acessar todas essas ferramentas? Porque você tem uma história, isso aí não começou do nada, porque é lógico, eu já li sobre você, eu conheço sua história, lembro de você na PUC, né? Lembro não de vê-lo, mas de saber da história de você da PUC. Acredito, inclusive, que tenha sido uma catapulta, né, para muitas coisas aí. Será que foi por aí que começou? Porque em algum momento teve um gatilho, né? Você, se a gente parar para analisar, você começou político, porque com 13 anos você estava fundando uma associação de moradores. Então, teu primeiro passo foi político. Mas aí, de repente, você já está num outro passeio, num outro caminho, que é a questão da cultura e tudo que a cultura envolve e traz em todas as suas linguagens. Em que momento você se descobre Quack, produtor cultural, capaz de fazer tudo isso que você faz? Em que momento? Virgínia, primeiro eu quero te agradecer por esse olhar generoso que você está tendo comigo aqui nessa troca, nesse bate-papo. E falando de gatilho, tem existiu uma coisa que aconteceu conjuntamente. Quando você fala assim que começou muito político, porque eu estava fundando
uma associação de moradores, eu e minha irmã, que tinha 15 anos, ela já tinha 15 anos, assim, na nossa cabeça, minha e da minha irmã, a gente não estava ali fazendo um ato político. É óbvio que hoje, olhando de fora, era um ato político. Mas na nossa cabeça, o que a gente estava fazendo? Ajudando a comunidade, ajudando a nossa favela, ajudando o nosso território, que vinha de uma memória afetiva das histórias que nossos pais, meu pai e minha mãe, contavam de como era a vida no morro. Meu pai veio do Macedo Sobrinho, no Maitá, e minha mãe do Parque Proletário da Gávea, que era o estacionamento que é hoje o estacionamento da PUC. Então, as memórias que eles contavam de como era a vida deles e de como a favela ali se cooperativava para que as coisas acontecessem, né? Que elas sobe com a lata d'água e um cuida do filho do outro. Então, tudo isso entrou na nossa vida. A gente, tanto eu quanto minha irmã, a gente sempre sentou para ouvir as histórias dos nossos pais, dos nossos avós. Então, para nós, aquilo era como a vida era. Né? Não tinha um pensamento, vamos fazer política. Era como a vida era. Como a vida era. A política formal, né, estrutural ali, orgânica, não entra na favela. E como é que a favela vive? A favela vive por ela mesma. E como que a favela vive por ela mesma? Ela se organiza em associação e a partir dali ela vai fazendo as coisas. Às vezes essa organização é a escola de samba. E a partir da escola de samba as coisas iam acontecendo. Isso eram histórias que eu ouvia. Agora, sobre o gatilho político e artístico, eu tive um tio, o qual eu dedico o meu livro a ele também, meu tio Ademir, que ele me trouxe, eu ali com 9 anos de idade, ele me apresentou essas duas coisas, tanto a política quanto a arte, porque ele era um brisolista e um abdiísta. Então ele me apresentou o Teatro Experimental do Negro e me apresentou o Abdias político. E ele, meu tio, era brisolista. Então eu fui ali de 9 anos de idade até 15 anos, no momento que eu convivia mais intensamente com esse meu tio, que era um tio avô, era um tio da minha mãe, que cuidou da minha mãe, então ele ia ali. Então ele abria o jornalzinho para mim, falava de Getúlio Vargas, falava de Brizola, falava de Abdias, e aí ia me contando aquelas histórias e eu fui ali enquanto os meus primos estavam jogando bola, brincando de boneca, subindo no pé de carambola, no pé de goiaba, e eu estava com esse tio mais velho. Eu acabei tendo, durante a minha vida, uma relação com os mais velhos. Então eu fui uma criança, digamos, velha. Eu não perdi a minha infância nem na juventude, mas as oportunidades que eu tinha de ouvir os mais velhos, ali eu estava. Então eu acabei recebendo informações que as pessoas depois ficavam perguntando, poxa, mas se é criado todo mundo junto, se é educado todo mundo na mesma casa, por que um tem uma informação e outro tem outra informação? É porque o meu ouvido ele estava mais atento ao que os mais velhos diziam, isso musicalmente falando, né, a relação essa que eu estou falando com o meu tio. Então, se eu posso dizer que houve um gatilho, o gatilho foi o meu tio Ademir. E depois dessa questão da associação de moradores, que não foi uma coisa forte para a minha vida, só veio ser uma coisa forte na minha vida na construção da CUFA. Né? A partir da construção da CUFA é que o meu leque de possibilidades, digamos assim, política, social e de políticas públicas que acontece de fato. Mas até 2017 nunca tinha havido um desejo de exercer e de estar na política formal, disputar uma candidatura, fazer parte de um movimento partidário, construir um partido como o Frente Favela Brasil e hoje está como secretário estadual da Negritude Socialista do PSB e como vice-prefeito nessa candidatura junto com a Marta Rocha. Perfeito. Quack, me diz uma coisa, voltando então para o nosso, aspas, tema, que a gente nunca se prende, né? Não tem como, a coisa abre, é um leque. Qual é a sua proposta, já dizendo prefeito, né? Porque eu profetizo, né? Você prefeito, você vai trabalhar como essa questão da cultura
nas favelas da comunidade. Porque eu vou dizer para você uma coisa do fundo do meu coração. As pessoas mais próximas de mim sabem que eu sou. Eu estou afastada, sou presidente da Associação de Moradores e Amigos do Caxambi, estou afastada para concorrer. Mas eu tenho uma paixão incrível, incrível, incrível por ter. Eu idealizo uma orquestra sinfônica de crianças, sabe aquela coisa assim, sabe? É porque a gente vê muito garoto, apesar do bairro aqui não ser a mesma realidade sua, mas a gente não está isento de ter um vizinho, um bairro vizinho, próximo e tal, que tem crianças e que convivem com o nosso bairro. E eu acho que é uma maneira de você tirar os jovens da rua, né? Uma coisa que me fascina também e que se identifica muito comigo é a questão de vocês quererem trazer os CIEPs de volta. Que eu acho que eles... É complicado, né? Eu sou brisolista também, todo mundo sabe. E eu acho que é uma questão de você tirar as crianças da rua. Como é que você vai fazer com a cultura nas favelas e nas comunidades para que as crianças possam ter a mesma oportunidade que você teve? Excelente pergunta. Olha, eu tô adorando essa live aqui, tá Não puxa meu levantando. Não, tá levantando muito o sarrafo do que a gente entende por debate político, por construção política, onde às vezes as pessoas estão muito mais preocupadas em te pegar numa contradição do que te ouvir falar das propostas, que é o que interessa, né? Que é o que muda a vida das pessoas de fato, assim. O Caxambi, eu tenho um carinho enorme pelo Caxambi, até porque a primeira peça de teatro do meu grupo foi um texto eu peguei da música do Caetano, que ele musicou do poema do Castro Alves, né? E aí no Caxambi a gente tem a rua Castro Alves, quase, que né? É isso mesmo. ali bem Tudo na divisa, juntinho. na divisa ali. Eu tô sempre no Caxambir também, comendo aquela costela no bafo ali maravilhosa. Não, eu rodo ali no São Jorge, ali na festa de São Jorge também, a feira do Caxambi, eu sou local, só para você saber. É local, Então tá faltando vir aqui em casa, tá? Eu vou. E ali, olha, essa pergunta é muito importante, assim. A gente primeiro tem uma gestão que a gente está pensando, e aí eu quero convidar as pessoas para entrar no site Delegada Marta Rocha 12.com.br. Lá tem o nosso programa de governo que nós entregamos no TRE e nós firmamos em cartório um compromisso de 12 ações imediatas para os 30 primeiros dias de mandato, né? Então, entre elas, fazer um pente fino na área da saúde, abrir a caixa preta da prefeitura, rever os contratos, as licitações, essa questão das OS. Então, assim, tem muita questão já de cara do impacto na diminuição dos gastos públicos, porque é sabedor, é conhecido de todos nós cariocas, o déficit que nós temos já em caixa, que a nova prefeita vai receber, né? E a gente precisa desde já pensar em estratégias para poder conduzir essa cidade, manter e elevar o padrão da qualidade de vida dos cariocas, né? Devolver a alegria, devolver o trânsito. Então, tem muitas políticas públicas pensadas no nosso programa. Territórios seguros, onde a gente busca ali usar a guarda municipal de forma mais estratégica. Porque, gente, eu conheço o Brasil. Talvez o maior presente que a minha profissão me deu foi... Eu nunca saí do Brasil para o exterior, mas o meu presente que a minha profissão me deu foi conhecer o Brasil. Então, eu vou literalmente do Iapoque ao Chuí, já fui nos 27 estados, nas 27 capitais, e em alguns estados eu andei por mais cidades, né? Não só fui na capital, trabalhei, convivi, vivi uma semana. Então, eu conheço muito o Brasil. E não tem coisa melhor do que você poder viver a cidade,
Seja descer o morro, descer do seu prédio, sair da sua rua, na sua casa de bairro, poder ir à feira, voltar, socializar, sentar numa praça, tomar um sorvete, tomar uma cerveja, ver a sua criança brincar balançando num balanço de um parque. Mas para isso a gente precisa ter segurança. A gente tem uma população idosa muito grande, que inclusive aqui nessa região do Meier e Grande Meier é a segunda maior população de idosos do Rio de Janeiro. Primeira é Copacabana, a segunda ali. Primeira é Copacabana, a segunda é o Meier, Grande Meier ali. Então, assim, Caxambi, tudo. Para quem é filho, é neto, saber que o seu avô ou a sua avó vai sair, sabe, já fica aquele desespero, mas vai para onde, mas vai com quem, mas vai ao banco. Então, nós estamos vivendo hoje no Rio de Janeiro, assim, a grosso modo falando, parece que estamos todos nós vivendo uma síndrome do pânico. A gente tem receio de pegar um ônibus e ser, né, acometido ali de um assalto, de uma coisa. Então, assim, a gente tem vários projetos, né, de ativação da cidade, porque eu acho que esse é um gancho. A gente precisa ativar essa cidade, resgatar ela e ativar. O Rio é a capital cultural do país, é uma das cidades mais conhecidas do mundo. Então, assim, dentro do nosso plano de governo, existem muitas ações voltadas para essa questão. E a gente quer uma cidade, Virgínia, mais humana, segura, criativa e sustentável. A gente tem um Rio de Janeiro que é propício a ter um desenvolvimento, um plano de desenvolvimento do turismo para qualquer linha de ônibus que você pegar, você consegue fazer um roteiro turístico. Qualquer linha de ônibus. Eu acabei de falar aqui do Caxambi, da Rua Castro Alves. Né? Quem foi Castro Alves? Então, dali você já tem um gancho, o Coreto do Meier. Então, assim, você tem toda uma história ali, o cinema do Meier que tinha. Minha mãe trabalhou ali numa loja que tinha na linha do trem do Meier, que chamava Bichinho da Seda, uma loja de roupa de criança. Bichinho da Seda? Ela trabalhou no Bichinho da Seda? Minha mãe trabalhou ali, eu ia criança ali com ela. Então, assim, qualquer linha de ônibus, qualquer trem que você pegar no Rio de Janeiro, você tem um roteiro histórico. Assim, então, é fundamental que o Rio olhe para esse ativo. Só que eu vou fazer uma observação aqui, se você me permite. Isso quando tem ônibus, né? Isso quando tem ônibus, porque nós aqui no Caxambi estamos praticamente ilhados. As linhas de ônibus foram suprimidas. Hoje, quer dizer, desde o tempo, há 5 anos eu, como presidente da associação, estou te interrompendo só para você já ficar sabendo o problema que você vai segurar quando pegar a página. Você só não está me interrompendo porque é um diálogo, é uma conversa, então... É uma conversa, Não, a gente está... porque nós temos Caxambi, Maria da Graça, Del Castilho, e Gente de Dentro, Água Santa e tal, aquela coisa toda. E essa região aqui tá ruim de mobilidade. E quando você... Duas coisas que eu já me afinei aí com o que você está falando. A questão que você falou logo no início do CIEP e a questão da Guarda Municipal, que é também um plano de trabalho meu, uma proposta minha de levar para a Prefeitura, porque eu acho que a Guarda Municipal ela é uma corporação muito, muito subestimada, quando, na verdade, ela é uma corporação, um órgão que pode fazer muita coisa. Eu tive uma experiência maravilhosa com a Guarda Municipal enquanto presidente da Associação de Moradores e Amigos aqui do Caxambi, a Macaixa, e ela, inclusive, ela tira determinados encargos de outras corporações que, de repente, não são deslocadas para problemas banais. Por exemplo, briga de vizinho. Você precisa chamar a polícia? Chamar a polícia que está procurando bandido para chamar a polícia? Não, você chama a Guarda Municipal. Mas, para isso, ela precisa estar bem treinada, bem equipada, com um efetivo bom, entendeu? Por quê? Na Prefeitura, a gente tem gerência sobre a Guarda Municipal. Né? Inclusive, Miriam, só pegar um parênteses essa questão da Guarda Municipal. Inclusive, treinada com um pensamento atualizado, né, para o que a gente está vivendo hoje no cotidiano. Precisa ter uma preparação também
com um recorte racial, de gênero, a questão LGBTQIA+. Então tem todo um debate que precisa ser feito também, que a Guarda Municipal ela precisa chegar e entender também a dinâmica da cidade e da vida das pessoas, porque isso ajuda na hora da mediação do conflito. Porque a gente não pode apagar fogo com gasolina. Exatamente. Tratar o conflito para que ele não chegue ao confronto. Não é isso? É exatamente isso. Mas aí você continuava falando sobre essa questão da prefeitura, das crianças... As linhas de ônibus que você colocou tá dentro dessas 12 ações imediatas, estão dentro dessas 12 ações. Não só a retomada das linhas de ônibus, como a verificação das licitações. Porque a prefeitura hoje ela não sabe quanto que dá de bilhetagem das linhas de ônibus. Então, assim, a licitação que foi feita e a forma como o empresariado na área de transporte age no Rio de Janeiro é uma autonomia que não condiz com a dinâmica da cidade. Né? Eu acho que é essa uma das preciosidades de ter essa chapa Marta e Quack, porque nós respiramos a cidade, nós temos a dinâmica da cidade na sola do nosso pé, porque a gente anda, a gente conhece ela pelo trabalho dela na área da segurança pública, pelas delegacias que ela ocupou, ela tem a geografia da cidade, e eu pela minha atuação na área da cultura, que é uma cultura, eu faço cultura de forma descentralizada. A cultura que eu faço, ela não está restrita aos aparelhos culturais que existem entre o centro e a zona sul, né? Então, assim, eu vou nas praças, nos coretos, eu estou na praça, nas ruas. Então, essa descentralização da cultura, ela vai nos ajudar muito a integrar essa cidade, né? Não é possível que nós tenhamos poste num valor de X reais na orla da Zona Sul e na Praça do Caxambi nem luz tenha. Então, assim, essa desarmonia da cidade, onde que se você sobrevoar a cidade, você vê 30% da cidade iluminada e 70% da cidade às escuras entregues, assim, isso não pode, isso tem que acabar. E isso diz respeito a uma gestão aberta e participativa, incluindo os conselhos, né, que atuam na nossa cidade, porque subprefeitura e RA tem que deixar de ser cabide de emprego de políticos, de vereadores, de deputados, etc. Assim como os aparelhos culturais têm que estar na mão de quem faz cultura, de quem gesta a cultura, que é quem entende. É por isso que nós estamos conversando nessa retomada dos CIEPs com professor, porque quem entende de educação é professor. Eu sei que temos muitos especialistas, estudiosos, nós respeitamos e ouvimos também, mas nada como um professor de chão de sala de aula para dizer, olha, o aluno chega com fome, o aluno não tem material, os pais e as mães não vêm às reuniões, por isso, isso e isso. O meu filho que estuda hoje na Barra, num colégio municipal, o Zuleika, em 2019, ele teve 40% de ausência em sala de aula. Porque aonde a escola dele está fixada, que é num condomínio, no posto 8, ali na Barra da Tijuca, lá não tem conflito, porque lá não tem polícia entrando, dando tiro, etc e tal. Mas na Cidade de Deus tem. E aí o que acontece? O meu filho não consegue sair de casa para a escola, então ele perde a aula do mesmo jeito. Ou seja, não adianta ele estudar fora, digamos, da favela, para não viver o problema da falta de aula, porque tem um polícia que entrou dando tiro, porque tem um bandido, etc e tal, porque ele também não consegue sair de casa, que ninguém vai mandar seu filho para a escola no meio de um tiroteio. Então, assim, tem umas questões que a gente precisa, de fato, encarar, que são nevrálgicas para essa cidade, que passa por transporte, passa por saúde, passa por educação, passa por uma transversalidade de temas que... Por que você tem
uma sociedade interessada em participar de um governo e você não aproveita isso? Por que você não faz uma gestão aberta e transparente para que você possa acolher desta sociedade o que ela tem de melhor, que é a experiência de viver na cidade? Porque o político, o vereador, o prefeito, a prefeita, o vice não dá conta. Então, eu tenho muito esse diálogo com Marta de fazer esse intercâmbio com a sociedade, de ser um vice cujo gabinete é a rua. É atender as demandas das associações de moradores, dos conselhos, das reuniões de bairros, entender. E aí é a chapa, e aí é a prefeitura bebendo na fonte. Porque é diferente de você, às vezes, manda um assessor, manda não sei o que lá, vai lá ver. Não, vai o vice-prefeito e vai lá e vê, e conversa, e dialoga. Esse que é o presente que a gente quer oferecer para a cidade do Rio de Janeiro, estar próximo das pessoas. Exatamente. Eu estou aqui, estou te ouvindo falar, falo assim, eu não sei se ele pegou o meu discurso ou eu peguei o discurso dele, porque o que você está falando... Sintonia! Sintonia de quem conhece e ama a cidade que vive. As coisas que ele está falando são as coisas que eu falo também. Por exemplo, você fala em educação, eu tenho como proposta, né, a questão da educação inclusiva, né, e tenho como proposta mesmo, eu chegando lá, eu profetizo, né, que eu estou na Câmara de Vereadores, colocar dentro do panorama da educação inclusiva a matéria de Libras, e outras que com especialistas, porque, veja bem, nós vamos ser o link, né? Você, vice-prefeito, os seus vereadores, a prefeita, então nós somos os links com os especialistas, é exatamente assim, porque o que eu acho? Eu acho que não pode haver verticalização na administração pública. Por que eu estou te falando isso? Porque eu, como presidente da Associação de Moradores, vivi situações aqui de repente, alguém chegar e botar, sei lá, alguma coisa no meio de uma praça. Aquilo atende aos moradores? Os moradores precisam daquilo ali? Eles foram ouvidos? Eles conversaram com a Associação de Moradores? É assim que funciona uma vereança? Chega, acha que aquilo é bom, vai e faz? A gente está cansado disso, Quack. Eu só cheguei aonde cheguei, eu estou aqui nesse patamar de vereança, de cargo, porque na verdade somos todos servidores públicos, né? Ninguém aqui está concorrendo a nada especificamente, porque o vereador, a vereadora, não, o vereador é um servidor público, que vai ser pago com meu dinheiro, inclusive. O meu grau de indignação chegou a tão alto que eu falei, não, eu vou sair, eu vou mudar de ringue, eu vou mudar de tatame e vou para uma arena igual para brigar de igual para igual, porque não é possível a gente manter por anos e anos e anos, Quack, gestões e mais gestões, entendeu? Uma atrás da outra, repetindo os mesmos erros e pior, não corrigindo aquilo que está errado. E às vezes tornando errado aquilo que já estava certo. Olha o dilema que a gente tem. Aí as pessoas chegam, por que você quer ser vereadora? Gente, por causa da mesma indignação que você tem. Só que eu estou tão indignada que o meu saco encheu. Então agora eu vou lá, eu vou brigar. E aí eu quero brigar com quem está na mesma linha de ação que eu tenho. Você está me entendendo, Quack? Não adianta chegar aqui com um discurso elitista se eu estou vendo à minha volta que o bicho está pegando, que o bicho é feio e está com fome. O que você falou aí de luz é verdade. Esgoto a céu aberto aqui, se você vier aqui, como você sabe, você é nativo, você já deve ter visto. Cara, como é que pode? Anos a gente pedindo para drenar um rio. Entendeu? Então, tem essa questão de indignação e a questão da educação, que eu gostaria que você me falasse se você tem alguma proposta para essa inclusiva, porque é uma coisa que atravessa, né, o mundo, né? A gente sabe disso. E muitas crianças ficam fora da escola por causa
muito preconceito e por causa de falta de especialização de pessoas para trabalharem nessa área. Você tem alguma coisa para a gente nesse sentido? Olha, primeiro agradecer você se lançar nesse desafio dessa candidatura. Eu acho que o Rio vai ganhar muito com uma candidatura como a sua. Já está ganhando em campanha, mas futuramente na Câmara a gente ganha muito, porque como vice-prefeito, eu serei cobrado por alguém sério, por alguém comprometido com a sociedade, não alguém comprometido em encher o bolso ou favorecer pessoas. Porque eu acho que essa é a visão que eu vejo que é o que pode, de fato, salvar a nossa cidade e fazer com que ela seja uma referência. O Rio de Janeiro tem tudo para ser uma referência em N campos. Então, não quero tomar o nosso tempo do nosso debate aqui falando disso, mas quero aqui reiterar, né, que do meu carinho e apreço pela sua candidatura e pelas pautas que você traz. Obrigada, muito obrigada. Do ponto de vista da educação, Marta Rocha e eu, talvez alguém ache estranho a gente ficar falando, ela fala Quack e eu falo Marta e eu, mas é assim que a gente vê a prefeitura. A gente não vê, a gente vê essa simbiose. E a gente entende que essa simbiose ela é fundamental, porque política se faz com representatividade. Então, assim, a gente busca ao máximo, né, buscar fazer com que a nossa cidade seja refletida por nós e nós refletimos a nossa cidade. Por isso esse desejo de mudança tão latente tem nos aproximado cada vez mais dos eleitores. Eu fico muito feliz por isso que eu insisto, delegada Marta Rocha, 12.com.br, para olharem o nosso plano de governo, que está lá no TRE, as 12 ações imediatas que nós colocamos lá, para que as pessoas possam já começar o diálogo conosco nesse momento. Nenhuma criança vai ficar para trás. E isso é uma coisa que Marta e eu temos falado em todos os debates. As nossas caminhadas têm revelado uma coisa que a sociedade, ao longo das gestões, não a sociedade, as pessoas, mas a gestão pública tem ignorado, que é tanto a questão de pessoas em situação de rua, pessoas morando na rua, por várias questões. Eu falei ontem numa live sobre a questão da saúde mental, que também temos muitos moradores que estão, muitas pessoas na rua com problemas de saúde mental, e isso precisa ter um acolhimento especial. A gente precisa olhar para a nossa cidade e entender. Tem alguém que está na rua porque não conseguiu trabalho para pagar o seu aluguel, não conseguiu dinheiro para pagar o aluguel. Tem alguém que está na rua porque tem uma questão de saúde com drogadição, precisa ser cuidado do ponto de vista da saúde. Tem alguém que está na rua por conta da saúde mental. E nessas caminhadas e conversando com as pessoas, nós temos identificado uma demanda gigante de pais andando com seus filhos na rua e dizendo, olha, eu tenho um filho neurotípico que tem uma questão com síndrome de Down, que tem uma questão com autismo, tem uma questão com uma deficiência física, e eu não estou conseguindo escola, e eu não estou conseguindo incluir o meu filho no âmbito da formação dele. Então é uma criança que não está crescendo e sendo formada do ponto de vista acadêmico, acompanhando a sua idade. Então, assim, nós temos um plano de trazer e incluir essas crianças todas que estão sem escola, sem uma atenção especial. Essa questão específica que você colocou, assim como a questão da digitalização das escolas, que a gente precisa digitalizar essas escolas, a pandemia mostrou isso, a escola particular, 2, 3 dias depois, as crianças estavam na frente de um computador e assistindo aula, e as crianças da escola pública ficaram esperando o que a prefeitura ia resolver. Então, e não resolveu. Eu falo como pai, assim, em maio de 2020, eu já comecei a ligar para professores que eu tenho uma relação de amizade e tentar saber o que ia acontecer, se ia cancelar esse ano letivo, o que ia fazer,
e ninguém tinha resposta, e a gente está vendo aí o drama que está sendo até hoje. Então, assim, trazer essa questão do ensino em braille, digitalizar as escolas, tornar a escola acessível. Se a gente for pensar, o Brizolão, né, o CIEP, ele é uma escola acessível do ponto de vista da sua arquitetura, né? Ele não tem escada, ele tem rampa, que facilita o acesso e garante o direito de todas as pessoas. Então, assim, é para esse grupo social que a gente quer também trabalhar, não fazendo distinção, né? Quando a gente falar de sociedade, está toda a sociedade incluída, seja a pessoa que está em situação de rua, seja a pessoa com deficiência, seja o idoso, seja o jovem, a mulher, o negro, o indígena, o turista que está passando pela nossa cidade, o imigrante, o refugiado, todos que estão na cidade do Rio de Janeiro são de responsabilidade da prefeitura. E nós temos esse compromisso com a cidade e com as pessoas que aqui estão. Por isso, gerar também emprego é muito, muito, muito importante. A gente teve uma pesquisa agora, para vocês falando, se pudesse sair do Rio de Janeiro, nos alarmou a todos, né? Porque, assim, a gente não quer que as pessoas saiam do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é um excelente lugar para se viver. Mas o êxodo urbano está aí. O êxodo urbano bateu de frente aí, por vários motivos, mas ele bateu aí. O Quack, eu ia fazer 3 perguntas para você, mas eu vou fazer 4. A última é uma surpresa, que você vai adorar. Tá ótimo. Porque eu estou vendo aqui, para a gente não perder essa live, a gente tem aqui 10 minutos para você falar. Dá. Seu gabinete vai ser portas abertas ou portas fechadas? Virginia, eu posso dizer com muita tranquilidade que portas abertas. Por que eu posso dizer com tranquilidade? Porque, enquanto gestor público federal da Fundação Cultural Palmares, no Ministério da Cultura, em Brasília, o meu gabinete já era portas abertas. Então, como vice-prefeito dessa cidade, não será diferente. Tá certo, tá ótimo. Agora uma dúvida. Agora, eu acho que vai ser mais fácil me encontrar na rua trabalhando do que no gabinete. Porque você já falou, de repente, uma vice-prefeitura volante, né? É uma boa ideia. A gente chegou a ter... O que tem de importante disso dizer? Quando a gente fala de gestão aberta e transparente, a gente também está falando de um gabinete digital, que as pessoas possam acompanhar as nossas agendas, saber onde nós estamos e o que nós estamos fazendo. Porque você colocou muito bem uma premissa do vereador e do vice-prefeito e da prefeita, que é sermos os servidores públicos. Nós somos um bem, um patrimônio da cidade, né? Não só daquele que nos elegeram, que votaram em nós, mas da sociedade como um todo. Então, a primeira prestação de contas que nós devemos à sociedade é elas saberem aonde nós estamos e o que nós estamos fazendo. Não tem nenhuma ofensa as pessoas quererem saber da minha agenda enquanto vice-prefeito. Não tem nenhuma ofensa as pessoas quererem saber o que circula dentro do meu gabinete. Quantos funcionários eu vou ter, qual é o meu raio de atuação, qual é a estrutura do meu gabinete. Isso, para mim, não tem menor ofensa. Porque, assim, né, se fosse uma relação, aquela máxima, que é uma máxima um pouco controversa, de que o cliente tem sempre razão, porque a gente sabe que tem cliente que extrapola, falta com educação, falta com respeito, mas é como se, assim, a sociedade fossem os clientes da prefeitura e que nós temos o dever e a capacidade de articulação e diálogo com essa sociedade. Então, para mim, é uma coisa que eu acho até... Eu fico um pouco alarmado quando alguns políticos não querem dar satisfação do que fazem no âmbito, né, do serviço público. Da vida pessoal de cada um é a vida pessoal de cada um, isso a gente não tem que entrar, isso é um patrimônio que cada um sabe de si. Do ponto de vista do servidor público, o meu horário de trabalho, a minha agenda e o que eu faço é um livro aberto, porque... É dever da sociedade cobrar. Como a sociedade vai cobrar se ela não sabe o que está acontecendo? Exatamente. Transparência é a palavra.
É a senha. O que você espera dos seus vereadores? Olha, que pergunta maravilhosa. Meu olho brilhou, porque eu espero dos Peguei. a primeira coisa que eu espero dos meus vereadores e vereadoras é um diálogo, porque para a gente, você colocou um ponto que na Cidade de Deus, e eu estou falando Cidade de Deus, mas estou falando das favelas como um todo, dos bairros, sintam-se incluídos, porque eu acho que a Cidade de Deus ela é um símbolo para essa cidade e ela representa também essa cidade. É muito ruim quando você está num lugar, seja ele qualquer. Por exemplo, às vezes a prefeitura faz uma obra na rua e o morador vai perguntar o que está acontecendo e as pessoas acham um absurdo. Gente, a pessoa não pode saber o que está acontecendo na rua em que ela mora. Então, assim, é um completo absurdo. As pessoas não avisam para o bairro o que vai acontecer, que vai fechar a rua, que vai fazer um buraco e que vai ter um tapume ali. Assim, isso é inadmissível, sabe? Gasta-se tanto com publicidade para se valorizar, mas não investe em dialogar com o bairro. Então, o que eu espero dos vereadores e das vereadoras que, se assim os cariocas quiserem, estarão conosco gestando essa cidade, primeiro ponto é o diálogo, porque tanto a Câmara quanto o Palácio são órgãos de representatividade dessa cidade. O vereador, uma representatividade mais direta e dinâmica com a sociedade, e o Palácio, o âmbito do gabinete, da prefeita e do vice-prefeito, do ponto geral. Então, acho que primeiro é um diálogo. Segundo, uma atenção especial no que diz respeito à aprovação do orçamento e à forma como encaminha essas pautas. Porque a gente não pode ser irresponsável. Tem muito vereador irresponsável que vota para ter favorecimento e, com isso, coloca em xeque o trabalho do prefeito, da prefeita, da cidade. Então, assim, é muito importante que nós tenhamos vereadores com muita seriedade, né, para que possa votar aquilo que precisa ser votado e que melhore a vida da cidade. E que a gente possa publicizar isso. Não pode acontecer igual agora no Camboatá, com a questão do autódromo, de abrir votação de madrugada. Quando a sociedade civil está dormindo, aí abre-se uma votação e decide uma coisa pelas costas das pessoas. Isso não pode. Então, é isso que eu peço. Diálogo, seriedade e que entenda que a gente precisa trabalhar para a cidade, para as pessoas. Não, a gente não se elege vereador, prefeita, vice-prefeito para trabalhar para si. É para a cidade. Perfeito, Quaco, perfeito. Deixa eu ver aqui, só para a gente não perder essa live. A gente tem 4 minutinhos. Eu vou perguntar para você só mais uma coisa e depois eu vou deixar o espaço para você se despedir. Já vou agradecendo a sua presença imensamente pelo carinho, tá? Por ter atendido ao meu convite. Maravilhoso conversar com você, maravilhoso que as pautas se identificam, minha, sua, e eu acho que se a gente chega lá, a coisa vai dar liga, hein? Eu tô sentindo falta do seu número. É 43445. Vou cantar meu jingle para você depois, te mando ele. É 43445, é que eu não botei aqui. Deixa eu te falar, a pergunta que não quer calar, quando é que você vem aqui me ver no Caxambi? Quando é que você vem andar comigo aqui? Você tá lá no Caxambi, tomar uma cerveja. Vamos lá, o Shopping Garoto, né? O Shopping Garoto. Bem pequenininho. Marca com a Liz, fala com a Liz para falar comigo. Aí você vem, a gente dá uma rodada por aí. Tem umas comunidades aqui que eu queria que você visse mais de perto, que talvez você esteja um pouco mais afastado. E aí eu quero você aqui no Caxambi, tá? Perfeito, se puder, você dá o encaixe aí. Eu sei que você não é médico, mas você vai encaixar na sua agenda antes das eleições. Pode Perfeito. ser? Combinado, compromisso. Fala com a Liz, fala com a assessoria. Não, bota aí o Caxambi que eu vou rodar com a Virgínia a pé, porque eu tenho que ir ali no Raso, tenho que ir ali no Pica-Pau, tenho que ver o que está acontecendo ali, porque a gente tem que resolver as pendências ali. Tá bom, meu querido? Combinado. Então,
Eu agradeço demais e agora deixo esses minutinhos para você agradecer e deixar uma palavra para quem nos assistiu, por favor. Quero Tá? agradecer aos cariocas, às cariocas que nos assistiram aqui. Quando eu estou fazendo lives com o meu trabalho como artista, como cineasta, como produtor cultural, eu falo que é isso, a arte só existe se alguém a consome, né? Então, aqui eu quero agradecer às pessoas que, ao participar do debate político, nos coloca cada vez mais diante do grande desafio que é representar pessoas no espaço político. Então, assim, eu fico muito feliz, porque para mim esse contato aqui, Virginia, que a gente está tendo, é um contato que a gente precisa valorizar muito. A gente tem cada vez menos pessoas dispostas a ouvir e debater política. Então eu quero e precisamos valorizar demais as pessoas que aqui estão nos acompanhando, porque são 1 hora de live ouvindo a gente falar de política pública e elas comentando aqui, colocando as mensagens. Então quero dedicar essas últimas palavras em agradecer todas e todos e todos que acompanharam essa live aqui conosco e que já dão um primeiro sinal de como será uma futura prefeitura com Marta Rocha e Anderson Quack. 12, 12 confirma. Nós vamos juntos para a prefeitura. Com certeza. E fica marcado, então, já estou aqui anotando, Quack vem ao Caxambi antes do dia 15, no encaixe. É igual médico. É isso. E é fato, não é fake, não. É fato. Boa lembrança, não é fake, não, é fato. Porque eu vou ligar e vou dizer, olha, não, mas é no encaixe, tá Gente, bom? Marilza Ataíde, eu preciso mandar um beijo grandíssimo para ela. Aliás, Marilza, empreendedora que também trabalha nesse aquecimento da economia que a gente tanto precisa. Precisamos aplaudir. Ela está aplaudindo a gente está aplaudindo ela por se manter aguerrida aí, forte, gerando emprego, trabalho, renda. Obrigado, Marilza. Beijão para a Marilza. Ela entrou cedinho, eu vi quando ela entrou, tá? E aí depois fica o convite para uma próxima oportunidade, um novo bate-papo. Espero que você aceite, tá bom? Agradeço mais uma vez. E na próxima, quem sabe, a gente vai falar sobre lonas. Quem sabe uma lona no Caxambi? Perfeito. Tem um espaço aqui esperando. Tá bom, meu querido? Um grande beijo para ti, obrigada mesmo. Salve a favela, que hoje é dia da favela. Ah, é? Hoje é dia da favela? 4 de novembro, então tá dia da favela. Ah, não sabia. Vou botar no meu Instagram. Põe lá. Valeu, querido. Obrigadão, tá? Obrigada a todos que estiveram conosco. 12, dia 15, confirma, né? Marta, prefeita, vice Anderson Quack, e Virgínia Meirim, 40345, vereadora. Tá bom? Um grande beijo. Obrigada, meu querido. Tá? Fica com Deus. Tchau.